Todos muito bem-vindos. Estamos aí então para aquela quinta-feira, nesta mesma hora e nesse mesmo canal, para a nossa super live então da quarta live, né, do conteúdo da quinta-feira. Beleza, galera? Hoje estamos aí então com o Mestre Batista novamente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná. Também componho o quadro de instrutores do SAMU e aqui no Grupo da Mais Brasil a gente faz o conteúdo pedagógico e também faço parte do quadro de instrutores. O Batista, instrutor aí do curso, mais do que conhecido por vocês, ele já vai se apresentar. E você que está no Instagram, galera, você que está no Instagram, corre lá pro YouTube para acompanhar a gente pelo YouTube. O link está na bio do YouTube, do Instagram. QSL? Bora lá. Batista, se apresenta aí, guerreiro, para quem ainda não te conhece do YouTube. O Batista é nosso instrutor aí do Grupo da Mais Brasil. É o cara que faz todo o conteúdo, que grava os cursos e que faz as aulas práticas. Fala aí, Batista. Olá, pessoal. Boa noite. Então, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Jussiel Batista. Então, o pessoal me conhece por Batista, instrutor Batista. Faço parte do Grupo da Mais Brasil, da equipe de instrução. Também sou socorrista resgatista e atualmente também trabalho na área de resgate rodoviário como socorrista. Show de bola, galera. O Batista trabalha no resgate rodoviário. Hoje a gente conseguiu reunir novamente, igual aquela live do meio do mês ali, que a gente conseguiu se reunir os dois aqui. O SAMU e o resgate rodoviário são duas instituições aí que você, futuro socorrista, pode estar atuando. Beleza, galera? Hoje é aquela live do Tira Dúvidas, galera. É hoje que a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Hoje aí tem uma enciclopédia aí do conhecimento do APH, que é o Batista, e vai me auxiliar aí nas respostas das 3 lives que a gente fez aí, né, galera? Primeira live, então, a gente falou sobre o XAB. Na segunda live, o C, o D e o E. Na terceira live, foi aquela live que a gente fez, então, a aula prática. A gente fez o conteúdo prático, a abordagem, gravadinha ali. E depois a gente novamente que veio aqui e mostrou para vocês. E ainda ela foi, agora não lembro como é que se chama, mas enfim, a gente fez um conteúdo bem legal aí para vocês. E hoje é a quarta live. Você que quer adquirir o certificado, hoje você assistindo a quarta live, então você já consegue adquirir o seu certificado, se você assistiu as outras 3. Legal? Show de bola! Enquanto a gente dá aquela procrastinada agora aqui no início, é o momento em que você vai compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com seus vizinhos, enfim, grupo da família. Porque lembrando, aquilo que eu sempre falo para vocês, um dia você pode se tornar socorrista. Você pode se tornar vítima. E aí não adianta você saber tudo e aí o dia que você for uma vítima não tem ninguém para te socorrer. Então essa é a importância de pessoas que convivem ao seu meio saber muito bem fazer um atendimento pré-hospitalar de altíssima qualidade, porque você sabe que você pode se tornar uma vítima. E aí? Que tipo de socorrista que você quer que te atenda? Que tipo de pessoa que vai te auxiliar aí? Então tem que ser pessoas qualificadas também para fazer um bom atendimento. Concorda comigo, Batista? Sim, perfeitamente, né? Então não adianta só nós saber sobre o conteúdo, né? Se a gente puder compartilhar, divulgar mais aí, né? Muitas vidas podem ser salvas, né? Então, muitas aulas a gente trabalha aí, às vezes é 5 minutinhos, 10 minutinhos, 1 hora, né? Soma-se um conteúdo imenso ali, que muitas vezes se depara com uma situação de emergência, né? E a gente saber o que fazer, e tendo em vista que nós também podemos ser uma vítima um dia, né? E ter pessoas ali que saibam o que fazer. Então, sempre analisar os dois lados, como você acabou de citar, né? É isso que eu sempre friso aqui, Batista. Todas as lives. No início da live eu dou uma procrastinada e falo, galera, compartilha. Por quê? É isso, cara. Amanhã depois você pode se tornar uma vítima, né? Ninguém tá livre de cair no banheiro, bater a cabeça, sofrer um acidente de carro, cair dentro de casa. Eu faço tudo lá em casa. Então amanhã depois tá no telhado arrumando uma coisa, cai lá de cima e tal. E aí, quem vai te atender, né? É esse o objetivo da gente ter esse compartilhamento com os demais, sem falar, obviamente, em informar socorristas e mas depois ter pessoas qualificadas atuando na área, né? Porque, galera, vocês têm que pensar no seguinte, você que está pensando em atuar na área, você que está pensando em se tornar socorrista, você tem que pensar no seguinte, a vítima tá no pior dia da vida dela, tá? Geralmente ela tá no pior dia da vida dela, sofreu um acidente, se envolveu numa coisa ruim, um ato não querido, né? A gente chama ato não querido, é uma situação indesejada, na minha faculdade, na gestão e segurança, a gente fala um ato indesejado, um ato não querido, né? Então ela se envolveu num ato não querido, ela se envolveu num acidente, é uma coisa ruim, tá? E essa coisa ruim tá causando dor e sofrimento.
Então, assim, a gente tem que ser qualificado para ir lá e ajudar, fazer o melhor possível por essa vítima, correto? E você escolheu estar lá. E eu escolhi estar aqui, correto? Você escolheu estar lá. Então, assim, você escolheu estar lá, faça o seu melhor. A vítima não escolheu estar lá. Ela é uma vítima, já o nome já diz, ela é uma vítima. Ela se envolveu num acidente, numa situação ruim. Agora a gente escolheu ser socorrista, então temos que ser bons. Para quem está tentando se formar aí, para quem está buscando, iniciando a carreira, iniciando os estudos aí, é esse o objetivo, galera. É ser bom, tá? Ser bom, muito bom no que você faz. Correto? Exatamente. Show de bola, show de bola. Galera, eu já vou chamar o Guilherme aqui, então a gente já vai começar a responder as perguntas de vocês, beleza? Deve ter bastante pergunta, e aí se eu começar a enrolar aqui, daqui a pouco vai faltar tempo, beleza? Guilherme, manda a primeira pra nós já, a gente vai conversando e vai debatendo aqui, eu respondo uma e jogo outra pro Batista, a gente vai atorando aí. Beleza. Ó, primeiramente o Gabriel Araújo falou assim, achei que o Batista ia vir pra Jardinópolis. Jardinópolis. Exatamente. Fim de semana teve aula em Jardinópolis, aí em São Paulo, né? Tava o instrutor Vitor lá, o Guilherme Vitor, estava lá participando da aula, né? Bacana. Acabei estando em outra cidade, em outra turma. A gente sempre tenta aí estar presente em todas as turmas, mas tem fim de semana que tem mais de uma aula, né? Então acaba não conseguindo estar em todas, né? Mas Jardinópolis a gente teve vez passada presente, mas nessa aí não conseguiu estar lá. Mas pelo que vi as fotos, foi show de bola lá a aula, foi top. Beleza, então. Ó, vamos para a primeira pergunta. Pessoal, lembrando que eu tô fazendo as perguntas, são as perguntas que fizeram nas últimas lives, nas últimas aulas, eu anotei todas aqui, tá? A gente vai estar respondendo primeiro essas e depois a que vocês estiverem mandando aí no chat a gente vai estar respondendo também. Beleza? Guilherme, deixa eu fazer uma reconstituição do que foi feito nas 3 aulas, tá? Galera, então, a gente falou na primeira aula, XAB, tá? Então, no X a gente avaliou a hemorragia exsanguinante, tá? Vítima com hemorragia exsanguinante. No A, a gente avaliou a abertura de via aérea, controle cervical, a certeza de que a via aérea está livre, fez alinhamento da cervical quando desalinhado, fez a busca por desalinhamento de traqueia, engurgitamento de jugular, fez a colocação do colar cervical e oferta de O2 para a vítima. Encerramos o A, evoluímos para o B, onde a gente fez a busca pela boa respiração, fez aquela palpação de tórax, buscou por assimetria de tórax, buscou pela frequência respiratória, buscou pela expansão de tórax. Na sequência, a gente evoluiu e foi para o C, circulação. A gente avaliou pele, pulso, perfusão, abdômen e pelve, tá? Então, aquela situação que devem ser avaliadas no C. Na sequência, a gente fez o D, o estado neurológico da vítima, onde a gente faz a quantificação da escala de Coma de Glasgow, onde a gente faz a avaliação das pupilas da vítima e, na sequência, a gente foi para o E, onde a gente faz, então, a exposição, rolamento, pranchamento ou a cavaleira, então, se for uma das opções, alinhamento e estabilização de fraturas e a controle de hipotermia. Na sequência, coloca a vítima na viatura e faz a avaliação secundária. Então, foi feito tudo isso, foi feito o X, o A e o B na primeira aula, o C, o D e o E na segunda aula. Na terceira live, então, a gente fez a parte gravada, a gente fez a demonstração gravada e as perguntas que a gente vai responder são relacionadas a esse conteúdo, Batista. Beleza? Vamos começar, então. Pode mandar a primeira, então, Guilherme. Beleza, então. Ó, a primeira pergunta da Daniela Araújo. Professor, explica, por favor, o que é transporte em decúbito. Transporte em decúbito. Peraí. O decúbito, ele ou é ventral, que é com o rosto para baixo, barriga para baixo, ou é um decúbito lateral, vítima lateralizada para a direita ou para a esquerda, ou é um decúbito dorsal, tá? Então, ela pode estar falando de um transporte em decúbito ventral. O que tu acha, Batista? Pode ser. Ela deve estar relacionando a isso, né? A partir do momento que a gente chega na cena, pode estar do decúbito ventral ou dorsal. A partir do momento que a gente pranchar a vítima, aí vai ser transportado em alguma das posições de acordo com a lesão que a vítima nos apresenta, né? Isso mesmo. Então, assim, galera, não faz muito que eu fiz um curso com os bombeiros militares, que era um nivelamento entre bombeiros e SAMU. E no protocolo dos bombeiros militares, eles fazem retirada de vítima em decúbito ventral e em decúbito lateral, tá? Não é protocolo nosso, né? Não é preferência nossa do SAMU. Eu não sei se faz parte da preferência de vocês do resgate rodoviário, não? Não também?
Mas os bombeiros fazem. Então, talvez ela tenha visto alguma coisa relacionada a isso, tá? Então, são dessas formas aí. Ou é decúbito dorsal, nós transportamos só em decúbito dorsal, fizemos retirada veicular só em decúbito dorsal. Existe, obviamente, a abordagem à vítima que ela pode estar em decúbito ventral, em decúbito lateral, ou lateral direito ou esquerdo, ou em decúbito dorsal. O Fagundes Dark falou: boa noite, estou fazendo um curso de APH e a instrutora disse que a regra é fazer toda a avaliação primeiro para depois voltar tratando. Está correto? Batista. Então, aí vai um pouco do princípio do que a instrutora está trabalhando, né, para você. Mas eu, né, tanto como instrutor como socorrista, conforme eu vou avaliando e eu vou achando as lesões, já trabalho a lesão. Conforme eu cheguei no meu X, eu identifiquei que é uma hemorragia, eu vou tratar essa hemorragia. Né, vou pro A, se a minha vítima tem uma obstrução de via aérea, precisa desde uma guidel, uma liberação de via aérea, então eu vou trabalhar. Então, conforme você trabalha, né, em cima da vítima ali, e a sequência do XABCD, você vai achando as lesões, você tem que já iria tratando, né? Porque é a sequência, né? Exatamente. Galera, assim, ó, exatamente. Talvez a instrutora está ensinando eles a avaliar. Né? Eu, quando entrei no SAMU também, primeiro eles ensinaram a gente a avaliar, depois ensinaram a gente a tratar, depois juntaram tudo. Tá? Então, depende da etapa aí do curso que ele está fazendo, seja mais ou menos isso. Só fazer, como a gente fez na demonstração aqui. Na demonstração a gente não tratou nada, a gente só avaliou. Vítima estável, 100% estável, né? Então, só foi feita a avaliação, tá? Então, deve ser relacionado a isso. Num atendimento real, tá? Num atendimento real, você tem que ir resolvendo uma situação para ir para a próxima. Inclusive, se você está lá no D, tá lá no déficit neurológico, e aí a ferida da vítima lá, do que você tratou com um torniquete, voltou a ensanguinar, você volta lá no X, trata ele novamente, né? Se for preciso aplicar um segundo torniquete, você vai tratar novamente e vai refazer o A, refazer o B, refazer o C para depois chegar no D e dar sequência onde você estava, né? Então, essa reavaliação é necessária, tá? Então, vai depender realmente do estágio do curso que ele está fazendo. A Carla Dupont. Olá, a sudorese, suor pegajoso ou suor frio, o que isso significa com relação à perda de sangue? Ou é sintoma de outra situação? Pode estar relacionado também, em algumas situações, à hipoglicemia, tá? A hipoglicemia, a vítima às vezes fica sudoreica, né? Fica aquela pele fria sudoreica. Já quando está relacionado à perca sanguínea, tá? Quando ela evoluir para o estágio 3, que já é choque descompensado, esses sinais e sintomas se apresentam na vítima que está com choque já descompensado. Tá? Então, quando a vítima perde 40% da sua capacidade sanguínea, geralmente, e de 35% evoluindo para 40% da capacidade sanguínea, ela entra em choque descompensado. É quando o coração, ou seja, a máquina humana, né, que é muito perfeita, ela deixa de distribuir sangue para as extremidades, pernas, braços e órgãos abdominais. Ela segura apenas pro pulmão, pro coração e pro cérebro. Então, essas outras extremidades, essas outras partes do corpo, elas não recebem oxigênio. Uma vez, ela não recebe sangue, automaticamente não recebe oxigênio. Automaticamente, vai começar, então, o resfriamento, né? A sudorese com resfriamento, obviamente, tanto pela sudorese quanto pela falta de circulação, vai ter um resfriamento. A pele fica realmente pegajosa, né? Depois evolui para uma pele serosa, né? Mas é sinal de choque descompensado já quando a pele fica nesse estágio. Pode ser, a vítima passa mal, dá aquela sudorese gelada e tal? Pode ser, não tem nada a ver. Agora, quando está relacionado ao trauma, é sinal aí, um sinal grave, né? Um indicativo de choque descompensado. Concorda, Batista? Sim. Beleza, Guilherme, manda mais um para nós. Galerinha, você que tá no Instagram, corre pro YouTube, o link tá aqui na bio, coloca todo mundo lá pro YouTube pra assistir a live na íntegra. O pessoal tá desesperado aqui por causa do certificado. Eu vou explicar, pessoal, você que tá chegando hoje aí, primeira live, ou perdeu alguma aula, vamos explicar bem certinho. Primeiro, perguntaram ali se o certificado ele é obrigatório. Não é obrigatório, você adquire se você quiser, né? Para adquirir o certificado, é o primeiro link na descrição. Ele vai criar um boleto ali, você vai colocar seus dados. Ele tem o valor de R$19,90.
E você tem que gerar ele até amanhã. Ele vai estar valendo o link. Então tem que gerar hoje ainda, tá? O pessoal que não assistiu às outras lives, não tem presença ainda, tá no canal do YouTube, tá? Abre aqui o nosso canal depois. As lives vão ficar disponíveis até semana que vem para você assistir. E daí você vai poder marcar presença. Tem que ter as 3 presenças, né? Nas 3 aulas. E mais o certificado pago. Daí as meninas vão estar confeccionando e enviando ali para vocês no WhatsApp ou no e-mail, onde vocês quiserem. Beleza? Então, por enquanto, pessoal, agora vamos para a próxima pergunta. A Rita Ribeiro. Guerreiro, pulso radial. Quantos batimentos por minuto... Não. BPMS por segundo. Batimentos por minuto é normal. Qual que é o BPM normal do pulso? Galera, assim, ó, independente de ser um pulso radial, femoral, braquial ou carotídeo, tá? O pulso da vítima, uma vítima estável, ela deve estar com batimento entre 60 e 120. 100, alguns protocolos, preferências falam em 100, outros falam em 120, enfim. Até 120 tranquilo, né, Batista? De 100 a 120 tranquilo, tá? Independente de onde seja aferido esse pulso, tá, galera? Independente de onde seja aferido. A gente usa aferir o pulso radial na vítima consciente de trauma. Já quando a vítima está inconsciente, a gente já vai aferir o pulso radial, que é aquela situação que eu acabei de falar, tá? A vítima pode estar aqui em choque descompensado, ela não vai ter pulso periférico. Então, o pulso só vai se apresentar na carótida, no pescoço da vítima, porque daí vai estar aí irrigando coração, pulmão e cérebro. Então é o único lugar que a gente vai conseguir ver. Mas independente de onde for aferido esse pulso, ele deve estar com batimento de 60 a 120, ponto. Fora disso, já obviamente que 121 não vai mudar nada, mas já acende um alerta, né? O Jonas Florencio. Como estancar uma hemorragia exposta na cabeça? Isso porque eu tinha estancado com a gaze. Tá correto esse protocolo ou tinha que usar outro material? Depois que eu estanquei, eu limpei a ferida com soro. Esse protocolo eu fiz com um homem que sofreu um ferimento na cabeça por discussão e acabou acontecendo isso. Tá correto o que eu fiz? Também fiz uso do EPI para fazer o procedimento. Cara, não tá errado. Se conseguiu estancar, não tá errado. A diferença é tamanho do corte. Se você consegue resolver com uma gaze, show de bola. Se você não consegue resolver com a gaze, você vai precisar de um Zobeg. Aí é outra história, né, Batista? Mas vai depender do ferimento, concorda? Exatamente. Show de bola. Então, se você conseguir estancar com a gaze, tá certinho. Se tivesse que colocar 2 ou 3, peraí. Então, se eu colocar 2 ou 3 gases, é melhor eu colocar um Zobeg que eu resolvo. Obviamente, se eu não tiver um Zobeg, eu vou ter que colocar 2 ou 3 gases para resolver. Mas o restante é isso mesmo. A Vanessa Dias. Professor, quando temos uma fratura aberta no crânio em acidente, o que a gente faz? Se agarra, Batista. Vamos lá então, pessoal. Então, quando ele está com um traumatismo de crânio, um TCE, e eventualmente ali ele está uma fratura que seria, entre aspas, uma fratura exposta, né? Porque o crânio, geralmente, ele acaba muita gente falando assim, o osso está para fora, estou com uma fratura exposta. Mas a composição do osso do crânio são 3 camadas, né? Então, já é para evitar que eventualmente aconteça uma fratura exposta, igual acontece nos outros ossos do corpo, quando eles quebram e ficam mais afiados, né? Com isso fazem romper a integridade física da pele. No crânio, geralmente, é devido a qual objeto teve o contato com o crânio. Com isso, você acaba fazendo essa laceração no couro cabeludo, onde pode provocar já a fratura e ter a exposição óssea do crânio. Mas a partir do momento que eu tive essa exposição óssea, o que a gente tem que avaliar junto também é a questão de se tem exposição de massa cefálica ou não, se tem exposição do cérebro da vítima, como que está a apresentação dessa exposição, né? Se está tendo exposição ou não. A partir do momento ali que eu tenho uma exposição, né, é igual a gente falou, já trabalhou sobre trauma abdominal, né, a gente não vai empurrar nada para dentro, né, vai manter para fora e vai tentar controlar uma hemorragia. Se tiver hemorragia, tentar controlar essa hemorragia, mas sem fazer pressão. Até a pergunta anterior ali foi sobre o ferimento na cabeça, né? Geralmente no nosso crânio tem várias veinhas, né? Essas veinhas tem muita pressão, né? E qualquer cortezinho pequeno que aconteça na região do crânio, região de face, ele acaba sangrando bastante. Por isso que muitas vezes a gente fala até para os sujeito não se emocionar quando vê aquela cabeça ele escorrendo um monte de sangue, né? Às vezes é um pequeno ferimento ali que, igual falou, com uma gase, chega ali e já consegue conter, ou às vezes é um ferimento maior, enfim. Mas indiferente como esteja essa hemorragia no crânio da nossa vítima,
e eu preciso iniciar um procedimento para controlar essa hemorragia, a gente não pode fazer pressão. Tem que ser uma leve pressão. Né? Porque além dessa fratura que vai ter no crânio, se você fazer uma pressão muito forte, igual faria em membros, ele pode lesionar mais ainda a região do cérebro da vítima. Né? Então, uma leve pressão ali só para controlar a hemorragia. Caso não esteja hemorragia, né? Aquele pequeno curativo e transportar o mais rápido possível, que essa vítima já vai ser uma vítima grave. Né? Exatamente. Então, galera, bem tranquilo, tá? O importante é não se emocionar. Não se emocionar. Geralmente, o couro cabeludo, né? A cabeça, a face é muito irrigada, né? Um lugar que tem muita irrigação. Então, acaba que qualquer cortezinho sangra muito, tá? Então, não se emociona. Certifique-se de que não tem um amolamento, não tem uma exposição de massa cefálica, não tá ali o osso quebrado. Aí você vai fazer pressão em cima do osso quebrado, para aí você conseguir fazer o controle. Bora, Guilherme! A Edneia Heller. Qual o resultado da soma de Glasgow é considerado vítima grave? Caraca. Qualquer alteração da escala de Common de Glasgow pode ser considerada uma vítima grave, né? Qualquer alteração. Tudo vai depender em qual sistema que é, né? Então, a abertura ocular. A vítima não abre o olho, não abre o olho, não abre o olho. Ela até responde, mas não abre o olho. Então, peraí. Alguma coisa aqui na abertura ocular está afetando. Na resposta motora, tem uma abertura ocular boa, tem uma resposta verbal boa, mas na motora está bagunçado. Então, alguma coisa está afetando o cérebro da vítima. Já é um indício de gravidade. Nós consideramos abaixo de 12 já uma vítima evoluindo para grave. A 9, então, a partir de 9 abaixo, de 8 abaixo, na verdade, já indica, inclusive, via aérea avançada, tubo. Vocês também consideram mais ou menos por aí? A gente considera entre 3 a 8 grave. 3 a 8 mais grave, né? 9 a 12 o moderado e 13 a 15 a vítima leve. Mas a partir do momento que ela já perdeu um ponto, né? Ela tá com Glasgow 14, já tem um indicativo de algo que está acontecendo com essa vítima. E aí a gente tem que avaliar ela para tentar identificar o que está acontecendo e qual lugar que ela perdeu esse ponto, para não acontecer dela começar aos poucos rebaixar mais ainda. E se tem alguma coisa associada, né? Isso. Muitas vezes há um rebaixamento do nível de consciência, mas está associado à bebida alcoólica. Né? É um trauma leve, né? E aí tem um rebaixamento do nível de consciência, uma alteração no nível de consciência, vítima desorientada, mas aí tem o uso da bebida alcoólica ou droga. Então, assim, tá alterado por causa disso, mas não é uma gravidade, a princípio, né? Sim. Isso confunde bastante, né? E confunde. É o que atrapalha, né? Acaba tendo muito acidente aí, que infelizmente tem pessoas indo que bebem e acabam dirigindo, né? E se envolve em acidente. E aí muita gente chega lá, tá apresentando um Glasgow 3. Né? Tá totalmente inconsciente, não tem nenhuma resposta, né? E tá com aquele teor etílico, né? Também tudo são suspeitas, nada afirmando, né? Nada afirmando, mas são suspeitos. Às vezes é a situação, né? E acaba confundindo bastante a avaliação, né? Show de bola. Ainda nesse assunto, a Vanessa Dias perguntou: como diferenciar as pupilas por trauma ou excesso uso de drogas? Trauma, galera. No trauma, no TCE, tá? No TCE. Então, você veja bem, se a vítima sofre um traumatismo crânioencefálico, lado direito do crânio, a pupila do lado esquerdo vai ficar alterada, tá? Então, ela é cruzada, a pupila do lado esquerdo vai ficar alterada. O que ela pode acontecer com ela? Fica midriática e não reagente. Tá? Fica midriática e não reagente. Obviamente que se for um TCE duplo, né? Dos dois lados do cérebro vão ficar as duas midriáticas, tá? As duas midriáticas. Isso, obviamente, que pode ser confundido com abuso de cocaína, que ficam as pupilas midriáticas. Sim, só que aí você tem que avaliar o cenário. Eu chego 4 da manhã numa rave e a vítima está com as duas pupilas midriáticas lá dilatadas. Sem sangramento, sem abaulamento de crânio, nada. Opa, peraí. 99% que seja abuso de drogas, né? Ou eu chego num acidente de trânsito e aí a vítima tá lá com corte, sangramento, abaulamento, aquele TCE gravíssimo com as duas pupilas dilatadas. Aí eu tenho que direcionar minha atenção pro TCE, tá, galera? Mas, fora disso, geralmente o TCE vai estar apresentando anisocoria, uma pupila dilatada não fotorreagente e a outra reagente. As demais drogas e bebidas geralmente causam miose, né? Vai fazer com que a pupila fique em miose, fique contraída. E aí o TCE, então, que vai apresentar uma alteração um pouco diferenciada quando tiver a presença da anisocoria. O Jonas Florencio perguntou: como saber se a vítima está com frio para eu poder aquecê-la? Sinais e sintomas. Olhou para a vítima, está arrepiada, tremendo.
Vítima de trauma, galera, se ela começar a sentir frio, é porque alguma coisa de bom não tá acontecendo, tá? Então alguma coisa tá apresentando ali. Provavelmente já um indicativo de choque e tal. Toda vítima deve ser aquecida, tá, galera? Toda vítima de trauma deve ser aquecida. O sintoma de frio, automaticamente você vai olhar para a vítima, colocou a mão, tá gelada, não tem nem o que ver, né? Tá, arrepia, sente frio, queixa, fica gelada, ela fica gelada. Você olha para ela, tá gelada, fica bem, é bem visível, bem tranquilo de ver. A Edneia Heller, socorrista pode pegar acesso? Não. Se não tiver o técnico de enfermagem, né? Só se for o técnico de enfermagem, né? Socorrista, né? Aí sim, né? Tem que ter o curso técnico de enfermagem para poder pegar acesso. A Rita Ribeiro, guerreiro, e se por uma causa a vítima tá se afogando no sangue, aí aspira e entuba? Não necessariamente, tá? A vítima se afogando em sangue, existem várias formas de você resolver. Obviamente que só lateralizar você já resolve. Lateralizou a vítima já, o sangue sai da boca, limpou, tá tudo certo. Se você tiver um aspirador, você aspira, também resolveu. Isso não é indicativo para tubo, tá? Indicativo para tubo é outra gravidade aí, mais insuficiência respiratória, TCE grave e tal. Enfim, vai ter que sedar essa vítima, tá com dificuldade, tá com uma dispneia grave, não tem condição de respirar sozinha, aí sim indica tubo. E o Jonas Florencio perguntou, caso a vítima tiver alguma coisa na boca, mesmo estando com a coluna cervical grave, como fazer a retirada desse objeto com a vítima deitada? Se a vítima é irresponsiva, você vai ter que abrir a via aérea e tirar com a mão. A gente usa dedos de pinça, que se chama, né? Nós temos nossa viatura pinça de Maguil. É um excelente equipamento. Eu já fiz desobstrução de vias aéreas com a pinça de Maguil. A vítima estava com a carne na goela lá e eu consegui pegar com a pinça e tirar, tá? Então, se tem uma pinça, perfeito, ótimo. Se não tem, usa os dedos em pinça e faz a retirada do objeto, na posição em que a vítima estiver. Se ela estiver lateralizada, você abriu a boca dela e esse objeto já vai sair automaticamente. Aí o Jonas Florencio perguntou também, se a vítima apresentar hemorragia nas costas, mas está deitada de peito para cima, como lateralizar ela para conter o sangramento, visando o cuidado da coluna? Conforme o protocolo de rolamento. Né? Tem um protocolo de rolamento para quem faz o curso aí. Tem o protocolo de rolamento. No rolamento da vítima você vai fazer a avaliação. Tem uma lesão, tem sangramento, vai fazer confeccionar um curativo, né? Olha só aqui, a Tamires dos Santos Silva. Presenciei um acidente. Uma equipe que estava prestando socorro, aí chegou uma pessoa armada e efetuou disparos contra a vítima. A equipe evadiu do local. Isso foi correto? Após isso, outra equipe foi chamada. Foi. Concorda? Sim. Segurança sempre. Tá? A vítima já é uma vítima. Se eu tô chegando e tem um agressor armado ali, vai chegar e vai terminar o serviço que começaram, eu vou sair de perto e deixo que termine. A vítima já é uma vítima, já não pode se tornar vítima. Nesse caso foi inusitado, né? A vítima tá atendendo, chega um agressor para terminar o serviço, né? A questão quando é já informação numa ocorrência que é por vítima de agressão, a importância de já a polícia estar no local para a equipe chegar, né? Exatamente. Já começa por aí já, né? Já começou errado chegar antes da polícia. Exatamente. Então, nas orientações são questão de segurança é essa, né? Se eu tenho informação que a vítima de agressão já solicita a central, polícia no local ou não? Não, polícia não está no local. Beleza, vou deslocando. Pedindo informação, polícia no local? Não, polícia não está no local. Se eu estou chegando no próximo local, eu paro e aguardo a polícia no local. Eu, no exemplo por mim, né, atuando, em hipótese alguma, eu chego nas ocorrências que a gente atende lá com vítima baleada, vítima por ferimento de arma branca, eu não chego. Até recentemente aí na nossa região, aconteceu uma situação dessa que foram atender, né, onde foram atender uma vítima baleada, o agressor voltou também e acabou, né, atingindo ali, ferindo os dois socorristas. Foram baleados e mais a vítima. Então, por isso que a importância, né, tem que estar a cena tem que estar segura antes de chegar, né? É isso aí, galera. Exemplos melhores que esse não existem, tá? Então, segurança de cena. Corretíssimo a equipe evadista do local e até, talvez, ficaram ali um pouco assustados, foi uma segunda equipe fazer o atendimento. Tranquilo, tá certíssimo. Segurança sempre. A Adriana Silva Cardoso.
Desculpa a minha falta de conhecimento, mas o que seria crepitação? Crepitação, galera, é quando você sente os ossos encostando, tá? Quando há uma fratura, tá? O osso quebra. Se ele estiver na posição, em qualquer posição que ele está encostando as pontas dos ossos, ele fica crepitando. E é com uma sensação de vibração, uma sensação de realmente bater duas pedras, né, Batista? Mais ou menos. Não seria necessariamente um estralo, mas você pega, você sente os ossos raspando. É uma sensação de vibração na mão, tá? Isso é crepitação. Posso dar um exemplo aí da crepitação? Sim. Eu aprendi no meu primeiro curso de socorrista, eu ensino até hoje nas aulas que a gente fala sobre fraturas, né, pra nós tentar identificar uma crepitação. Nada melhor que a gente pegar num membro quebrado pra sentir, né? Mas, É o único jeito de sentir de verdade, né? Mas uma maneira que eu aprendi, que eu achei legal, que é parecida, é você pegar um ovo cozido, bater o ovo, quebrar a casca do ovo, segurar o ovo fechado na mão e ficar sentindo aquele creque-creque das cascas do ovo. Você sente, além do barulho, do creque-creque, você pode sentir a crepitação, você está sentindo na palpação a casca. A vibração. Então, claro que o osso ele é mais grosso que uma casca de ovo, mas ele é similar, tipo, é bem parente, né? Então um exemplo assim, que dá pra você tentar fazer em casa, aí, né? Onde for descascar um ovo lá, quebra a casca, fecha e fica palpando e sentindo. Vai ter uma sensação ali do que seria uma crepitação, né? Aí, galera, o Batista tá dando exemplo de apertar o ovo, tá? Então, façam aí. Fecha o ovo e dá uma esmagada pra sentir as cascas a crepitação. Ali, legal, galera. Eu vivendo e aprendendo, essa eu não sabia. Sim, bacana, show de bola. A Ana Alice Oliveira, no caso do óbito, essa vítima não é mais encaminhada para o hospital? Qual o procedimento quando a vítima está em óbito? Eu não sei lá, Batista, mas nós temos a condição de não atender vítima apenas em óbito evidente. Decapitação, rigidez cadavérica, putrefação, alguma coisa do gênero. Então, nessas condições, ou laceração de tórax, no caso, né? Nessas condições a gente não atende, tá? Óbito evidente, até mesmo às vezes é considerado óbito evidente tiro na cabeça com exposição de massa encefálica, né? Então já é considerado muitas das vezes um óbito evidente. Tiro de calibre 12 e ficou só o queixo na cabeça, é óbito evidente. Nessa situação, tá? A gente aciona então a polícia militar, enfim, já deve estar no local. A gente fala com a nossa central, avisa o nosso médico e é encaminhado à polícia civil, polícia científica para recolher o corpo. Quando há indícios de violência, tá? Quando a gente vai atender aquele cidadão na casa, aquele senhor acamado e tal, que está em óbito, já está lá, morreu 2 da manhã e a família só percebeu 10 horas da manhã no outro dia, né? Está em rigidez cadavérica. Nós né, conversamos com o nosso médico, orientamos a família que acione a funerária, né? De preferência, a funerária vem, recolhe o corpo, leva para o hospital, o médico faz o atestado de óbito e dá sequência no enterro. Mais ou menos isso lá? Eu acho que também varia bastante de região para região, né? Eu hoje atuo tanto no Paraná como Santa Catarina, até porque onde eu moro é um rio que divide os dois estados, né? Sim. Então eu vejo uma questão de avaliação no Paraná um pouco diferente de Santa Catarina, né? Tipo, é bem diferente. Porém, é mesmo os parâmetros falou, né? As lesões incompatíveis com a vida, né? Sim. Citadas, né? Aí, teoricamente, o sujeito vai falar que está no óbito, ele está com QRT, né? Mas a partir desse momento que não tem sinais incompatíveis com a vida, a gente vai ter que iniciar o procedimento. Muitas vezes uma reanimação na vítima. Sim. Né? E na região que eu trabalho, por isso eu falo de região para região, né? Lá, se eu iniciei um procedimento e eu recolhi a vítima dentro da minha ambulância, né, o ML acaba não indo no local. Não vai. Eu vou ter que pegar a minha vítima e dar o destino para ela num hospital, né? É que nem nós, tá? Também. Iniciamos o atendimento. Chego lá. Às vezes acontece a gente chegar, a vítima já está a óbito há 1 hora, tá? Mas a família, tipo assim, a gente chega e fala pra família, olha, a situação é assim, ó, não tem a menor chance de voltar, a menor possibilidade da vítima voltar. Mas em olhou para uma vítima e tem algum familiar e alguém olhou para você, tipo, não vai fazer nada, a gente faz o protocolo. Sim. Protocolo é o quê? Protocolo da RCP. Todo protocolo, instala o DEA, faz a RCP, coloca a de Guedel, oferta ali ventilação mecânica e leva para o hospital. Também, o ML a gente só deixa no local quando é óbito evidente. Aí a gente só avalia, é incompatível com a vida, tá lá uma decapitação. A gente não coloca a mão, a gente cobre, tá? A gente cobre e aí aciona o ML. Fora disso, colocamos nossa viatura, se morrer durante o deslocamento, a gente vai entregar no hospital. O
Alex Júlio Barbosa Paim. Se a vítima tá convulsionando e desmaiada, tem que fazer o XABCDE? Sim. É aquela condição que a gente falou desde o início do XABCDE, galera. O XABCDE, ele vai nos dar direção, ou seja, muitas das vezes vai dar direções precisas do que levam a vítima a óbito, tá? O XABCDE é do trauma, tá? É no trauma, é no trauma. Mas se aplica no clínico também. Concorda comigo, Batista? Ah, não vai ter uma hemorragia sanguinante? Beleza, mas eu preciso ver se a via aérea está livre, eu preciso ver se essa vítima está respirando. Obviamente que às vezes muda alguma coisa, né? Alguns falam em CAB, né? CAB, tipo, abordei a vítima, está inconsciente, então já vou checar pulso. Nossa orientação, nossa preferência, vítima inconsciente, abordei vítima inconsciente, a gente checa pulso e olha para o tórax simultaneamente. Pulso e respiração simultaneamente, tá? Alguns princípios falam no CAB, pulso, abertura de via aérea e a boa respiração, meio que simultânea também, mas dando ênfase para o pulso primeiro. É mais ou menos isso que vocês seguem lá? É, a questão do clínico, né, seguindo a ligação do CAB, né, não do XABC, né. Só que essa questão da crise convulsiva, né, até então, para eu saber essa questão de uma crise, se é uma crise convulsiva, né, avaliar o histórico ali, se alguém tem esse conhecimento. Sabe se às vezes a pessoa teve um mal súbito, nem se ela sofreu uma queda, qual ambiente que ela se encontra, olhar a cinemática, né. Que uma lesão... bala perdida talvez fez com que essa vítima caísse ali mal. Porque uma lesão cerebral pode trazer a decorticação, que é igual a uma crise convulsiva, vai ter aquele com seus espasmos ali, né. Então por isso que tem que avaliar muito a cinemática, né. Além de avaliar a cinemática, vai ter que iniciar para uma abordagem. A abordagem mais precisa que vai te dar ali é relacionada a um XABCDE. Exatamente. Legal. Olha só, a Elaine Tonial comentou: perdi um irmão por não saber socorrer. Hoje quero saber como socorrer o próximo. Tenso. É triste, né? Sim. Teve essa questão, igual iniciou falando ali, né? Quem tá assistindo a live, né? Manda para um amigo, para a família, para o vizinho lá, né? Que às vezes eu não tô lá, não tenho condições de fazer um curso presencial, mas consigo acompanhar aqui pela internet, né? Consigo acompanhar pela internet. Cada detalhezinho que a gente sempre vai estar falando, né? Tá passando em lives aí, né? Fazem diferença, né? Muitas vezes a gente presencia uma situação, uma coisa, eu ter visto uma aula ali, eu falei, ser 5 minutos, 1 hora, indiferente quanto tempo foi, e eu somei, né? Do que eu chegar numa situação e não saber fazer nada. Então, por isso que faz muita diferença, né? O primeiro socorros e... Ele tem que estar sempre presente em nossas vidas, né? Porque a gente nunca sabe quando vai se deparar com uma situação de emergência e quem vai ser essa pessoa, né? Também já me deparei com situações, na época eu não tinha nenhum conhecimento, né? Nenhum conhecimento com situações graves, com um familiar grave, né? Graças a Deus hoje está vivo, né? Mas se eu soubesse no dia de hoje, seria totalmente diferente, talvez, as condutas ali, né? Exatamente. Às vezes você consegue salvar a vida, mas às vezes você acaba causando lesões que hoje você não causaria. Saberia conduzir de forma correta, sabe? Lá em 2010, 2011, por aí eu me envolvi num acidente de trânsito. Ali em Concórdia, Santa Catarina, aquela região entre Concórdia e Ceará ali, não sei se você conhece aquela região ali, me envolvi num acidente ali. Eu tava com um caminhão, um guri se perdeu, né? Se perdeu numa curva e bateu no caminhão que eu tava. E aí eu fui lá ver, ele tava com a boca cheia de sangue e caído em cima do volante. E aí eu peguei a cabeça dele e abri. Eu tinha um curso de vigilante, que tem uma noção de primeiros socorros. Eu sabia que ele precisava respirar, tá? Aí eu abri a boca dele aqui, ele tinha um scalp aqui, tinha cortado aqui, e aí o couro cabeludo cai tudo em cima do rosto, né? Aqui a testa, assim, que eu tô pra baixo. Eu peguei e ergui aquela parte daquela pele que tava caída pra baixo ali. Quando eu ergui, jogou todo aquele sangue com dente, com vômito da boca dele, saiu tudo pra fora e ele voltou a respirar. Em questão de uma manobra simples, que eu tinha aprendido num curso de vigilante lá em 2009, que eu tinha feito. E era um básico muito superficial, tá? Mas fez a diferença, porque eu sabia que eu precisava fazer essa vítima respirar, tá? E aí, com a própria camiseta dele, eu consegui confeccionar um curativo e o cinto. A camiseta e o cinto, consegui confeccionar um curativo na cabeça dele, até os bombeiros chegarem para socorrer ele. Então, assim, galera, talvez, não tenho condição de fazer um curso aprofundado, não quero ser socorrista e tal, mas... assistir uma videoaula, hoje, né, há pouco tempo atrás, você não achava nada relacionado a isso na internet, né? Hoje você acha tudo. Tudo que você precisar de primeiros socorros na internet é gratuito. E aí você só vai aprender se você assistir e fazer. Pega teu filho, pega tua esposa, pega teu marido aí e treina. Acha
pulso, aplica o torniquete até parar o pulso, né? Faz um controle cervical. É treinar, não tem o que fazer, não tem como ser diferente, né? A gente também não tem pessoas nos instruindo o tempo todo. A gente só treina, né? Treina com os colegas, treina com amigo, treina com... É mais ou menos relacionado a isso, tá, gente? É a persistência, não é questão de, preciso de sofisticação, preciso fazer um curso bom numa escola nossa. Não, é persistência, é treinar, exaustão, o joelho descascado e vai ficar bom. Bora! E ainda nesse meio aí, a Cíntia Renata Garcia Cassana comentou também, ó. Salvei minha sobrinha de dias de nascimento, que estava engasgada, com uma dessas lives aí. Pois cheguei bem na hora que a bebê estava toda roxa e mole, não reagia mais, e eu trouxe ela de volta. Bacana, né? Isso é um exemplo do nosso objetivo, tá? Como que é o nome da guerreira ali? A Cíntia. Cíntia. É um exemplo, tá? Só para você entender, é um exemplo do nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer isso, tá? É fazer com que vocês tenham condições de amanhã depois e fazer o bem para alguém. Tá? Se for para um estranho, top, mas se for para um familiar, já pensou que maravilha você conseguir, né? Que nem a guria salvou a sobrinha ali, né? De dias de nascimento, com uma manobra simples que a gente mostra aqui, gratuito, tá? Então, essa é a essência do nosso objetivo, né, Batista? Sim. A gente quer compartilhar. Sim, também já tive o prazer de fazer algumas lives sobre engasgamento aí com o bebê, né? E também eu vi relatos depois com a live, tinha assistido e conseguiu salvar aí pessoas, né? Então, bacana. Faz bastante diferença, né? Show de bola. Vamos prosperar. A Elaine Silva. Como socorrista, posso trabalhar como auxiliar de enfermagem? Não. Tá? Como socorrista, não. O curso técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem. Quem faz o curso técnico, ele pode ter a opção de trabalhar como auxiliar de enfermagem também, tá? Agora, se você... Hoje não existe mais auxiliar de enfermagem, né? O curso auxiliar de enfermagem existe ainda? Eu achava que não existia mais o curso auxiliar de enfermagem. Nossa região lá, geralmente, quando o pessoal tá na parte de estágios ali já, né? Uhum. No segundo ano do curso Tira a carteirinha de auxiliar, é isso? Isso, daí acaba bacana. como auxiliar até se formar e posteriormente muitas vezes é contratado como técnico dele. Isso, bacana. É relacionado a isso, tá, gente? Não é o socorrista, não, tá? O socorrista não pode trabalhar de auxiliar de enfermagem, não. Legal. Galera, quem estiver aí nos vendo agora pelo Instagram, corre ali no link na bio e vem pro YouTube, galera. A gente tá aqui no YouTube hoje tirando as dúvidas da galera das 3 lives que a gente fez aí durante o mês. Lembrando que agora o nosso formato de lives, tá? Para gerar o certificado, pensando, né, em benefício aos nossos fiéis alunos aí que estão sempre nos acompanhando, a gente agora faz as lives durante o mês inteiro, tá? 1 hora de live por semana durante o mês inteiro. E aí, no final, o aluno consegue lá, né, e assistir e adquirir um certificado de 4 horas para amanhã depois, se ele precisar usar em alguma situação, ele pode usar esse certificado com um peso, né, de hora um pouco maior. Bacana? Tem mais perguntas, Guilherme? Tá tranquilo por aí? Temos mais umas perguntinhas aí, Johnny. Manda bala, então. O Jonas Florencio perguntou, por quanto tempo tem que fazer a avaliação do XABCDE em cada vítima? Cara, o XABCDE, a avaliação do XABCDE é no máximo 1 minuto e meio, 2, você tem que fazer a avaliação, tá? A não ser que você vai tratar. Vou ter que fazer um torniquete, depois vou ter que fazer uma desobstrução, na sequência vou ter que fazer um curativo de 3 pontos. Então vai ter que tomar mais tempo, tá? Mas a avaliação em si é 30 segundos, 1 minuto, você tem que estar matando, né, Batista? E o Jonas Florencio também perguntou, na avaliação do X sobre hemorragia externa, como ter mais ou menos a certeza ali, a noção da quantidade de litros de sangue que a vítima perdeu? Cara, isso aí não tem como você ter uma noção certa, né? Vai depender do terreno também que essa vítima tá. Se a vítima tá na grama, você vai olhar ali, tem meio litro de sangue derramado, 500 ml, mas aí por baixo da grama tem mais 2 litros, tá? Então não tem como ter uma certeza óbvia e clara. No asfalto vai te dar uma noção um pouco maior. Na terra, um pouco menor, né? Então é difícil quantificar ali de cara, né? Vou dar um exemplo, eu tentar imaginar assim na cena. Pega 1 litro com água e coloca um pacote de suco lá dentro, lá de morango, de uva, qualquer coisa, né? Que de cor, não líquido, e joga no chão ali de meio litro.
Aí você tem um olhar do meio litro de água no chão ali com a cor para facilitar a tua visualização. Mas tem que lembrar disso aí. O asfalto quente ele vai secar mais rápido, né? Tá no meio do mato, vai dificultar a variação. Na terra vai sumir também, então dificulta. Mas pelo menos eu tenho uma breve visão, assim, né? Eu também uma vez aprendi uma tática, pegar uma beterraba, batia no liquidificador, fica igualzinho um sangue. Aí pegava com água ali, você jogava no chão pra ter uma noção visual, assim, né? Mas por isso que vai variar muito também do terreno, né? Mas só pra ter uma base, assim, né? O objetivo é o quê? Identificar a hemorragia e parar o mais rápido possível. Ponto. Aquele sangue que a vítima já perdeu, tu não vai conseguir recuperar. Só vai dar sequência no atendimento, agilizar o atendimento e repor volume. Mas aquele lá você já perdeu. Obviamente que é importante você ter uma noção, tá? Mas o objetivo principal, identificar a hemorragia e parar o mais rápido possível. O Alessandro Rodrigues. Boa noite. A respeito do curativo de 3 pontos, tem fazer com um esparadrapo 4 pontos e deixar um ponto solto para estar vazando ar, tipo uma válvula. E tem como explicar fazendo favor? Tá, vamos lá então. Esse curativo valvulável, que é chamado, né, o curativo 3 pontas, se a gente for bem a fundo no protocolo, ele vai falar que a gente deve fechar os 4 pontos. Mas no Brasil a gente acaba muitas vezes adaptando algumas coisas e traz que a gente deve fazer os 3 pontos de fechamento. Então, como que seria isso aí? Tem uma gase ali. Isso eu acho uma gase aqui, galera. A gente pega, né, de acordo com o ferimento, tamanho do ferimento da vítima, né? Claro, vamos supor que a vítima foi um ferimento por uma arma branca ou uma arma de fogo. Só tem um pequeno orifício ali no tórax ali que tá um ferimento aberto. A gente vai pegar, olhar, tem que ter uma visão assim que a vítima vai deitar posteriormente. A nossa vítima... Sabe isso aí? Pô. Então aqui, ó, pessoal. Vamos pegar uma embalagem aqui, ó. Onde pegou? Essa aqui era a parte do plástico de uma embalagem aqui no material. Essa parte de dentro está esterilizada porque era a parte que tem o contato com o material em si, né? Então, cortou aqui agora, deixou menorzinho como fosse uma gase. Acabei de abrir como fosse uma embalagem de uma gase, então lembro que o lado de dentro aqui, ó, que estava em contato com a gase, é o lado que está esterilizado. Okay? Então eu vou ter que ter aquela visão assim, ó. Minha vítima vai ter que deitar na tábua, posteriormente na nossa maca. A hora que a vítima deitou, vamos supor que ela está aqui no tórax, está com um ferimento, levou um tiro. Eu vou colocar esse curativo em cima. Eu tenho que ter essa visão que se estiver sangrando, esse ferimento está perdendo sangue, está sendo sangue, eu tenho que deixar o lado aberto e correspondente que ele seja um lado que tenha como vazar esse sangue. Porque vamos supor que no vazamento de sangue, eu fui lá e fechei os 3 pontos. Fechei o de baixo, fechei o direito, fechei o esquerdo e deixei aqui em cima aberto. Se eu deixei aqui em cima aberto e começou a vazar sangue, ele começa a fazer uma bolsa de sangue. Acumular. Então, começa a acumular, ele perde a finalidade do curativo. Do pneumotórax simples pode passar para um pneumotórax hipertensivo. Então, o lado aberto é o lado correspondente que, se acontecer então de ter a perca sanguínea, ele consiga sair. Né? Então, tem orientações que a gente pode fazer os 3 pontos, fechar os 4 pontos e avaliar a vítima. E a maioria das orientações são 3 pontos, onde a gente vai fechar 3 lados, então deixar um aberto, que é o objetivo quando a vítima inspira, entrar pelas vias aéreas superiores. Com isso, o curativo ele acaba colapsando, que ele fecha, né, ele dá aquela bloqueada. E a hora que a vítima expira, que ela libera o ar novamente, que vai ter a tendência a sair pelas vias aéreas superiores também, mas ela pode sair também pelo curativo. Então, a gente consegue, muitas vezes, dependendo do ferimento, ver esse curativo trabalhando. Você vê a hora que a pessoa inspira, ele dá aquela grudada. A hora que ela expira, você vê ela dando uma liberada. Né? Então, ele teria essa finalidade do curativo 3 pontas, né? Então, fecha os 3 lados, né? E só cuida com esse detalhe, se só sair sangue e começar a acumular no curativo. Se isso acontecer, sem problema algum, vai lá, abre o curativo, tira aquele sangue, vira para o outro lado, remaneja ali o curativo, mas não permanece daí no erro, né? Sabe que eu fiz um curso de APH de combate e eu aprendi a fazer a despressurização de tórax no curativo de 3 pontas, tá? Quando a vítima está com pneumotórax hipertensivo com o pneumotórax aberto, né? E aí começa ele virar hipertensivo porque começa a acumular sangue, fazer a limpeza, a despressurização e na sequência colocar novamente o curativo. Um curso que eu fiz para adquirir conhecimento, já tinha o PH tático, fiz o PH de combate só por fazer, na verdade sim, eu fui convidado, vou lá fazer. Cara, aprendi muita coisa, aprendi esse procedimento aí que eu te falei. Funciona muito bem, né? Curativo de 3 pontas, mas existem os curativos valvulantes, tá, galera? Existe o curativo valvulante que é próprio para isso. Você consegue comprar na internet e colar, tá? E aí ele deixa 3 pontos, aí você não precisa se preocupar, né?
Ele é um curativo redondo, tá, galera? E aí ele tem 3 saídas de ar, tá? E aí, independente pro lado que a vítima vai estar, ela vai ter ventilação. Então, a gente chama de celotórax, né? Celotórax. A gente demonstrou... Né, No curso você demonstrou, né? O socorrista tem lá, que ele é um adesivo, que ele cola bem. Cola pode muito estar bem. com sangue no local do ferimento, ele pode dar uma limpada, mas pode estar com sangue, ele pode estar com sujeira. Ele tem uma liga, assim, uma cola muito boa, né? Ele cola bem no meio aqui, então ele vai ter esse espaçamento, né, na parte interna do curativo com 3 pontos de saída. Que conforme o lado que você acabar girando a vítima ali, ele tem 3 escapes ali pra sair o sangue, né? Pra sair o ar também, né? Bacana, show de bola. Bora prosperar aqui. A Isabela Freitas perguntou: sou fisioterapeuta e trabalho no hospital da cidade onde moro. Como profissional de fisioterapia pode estar ligado ao socorrista? Posso me incluir na equipe do SAMU? Nós não temos dentro do SAMU o profissional da fisioterapia, tá? Nós não temos. Nós temos psicólogo, nós temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas, no caso, né? Condutor socorrista, que é formado socorrista também. Mas não temos na figura do fisioterapeuta. Não sei em outras regiões. Talvez em algumas outras regiões, talvez exista essa possibilidade. Mas nós dentro do SAMU hoje não temos. O Flávio Júnior. Boa noite, professor. Meu nome é Ayane Cristina de Suzana. Tá usando outra conta. No caso de uma facada e a faca fica presa na pessoa, o que eu faço? Galera, a gente chama de estabilização, né? A gente chama de estabilizar o objeto encravado, né? Então, a gente estabiliza esse objeto. Existem muitas maneiras de fazer essa estabilização, mas a gente tem que estabilizar ele é o quê? É fixar ele no corpo, para que ele não se movimente, causando maiores lesões na parte de dentro do corpo, tá? Esse objeto não é retirado do corpo, tá? Nós, como socorristas, não retiramos. Existem apenas 2 protocolos de retirada. Eu não sei se você conhece mais algumas, a gente conhece. Nós temos 2 protocolos de retirada, que é se a vítima entrar em PCR e o objeto estiver cravado no tórax. Então a gente tira o objeto para fazer o protocolo da RCP. Ou se o objeto está encravado em vias aéreas, causando obstrução de vias aéreas. Aí a gente faz a retirada também. Fora disso, estabilização e transporte, correto? Sim. O Christian Weiss Ribeiro. No curso de condutor de emergência, o instrutor falou que tem a avaliação CABDE. Como funciona na prática isso? É o CAB que a gente acabou de falar, tá? Eu acho que eu já vi alguns protocolos do povo usado no trauma também, o CAB. Se aplica? Daí aplica mais o ideal é o clínico, né? O VDI, né? A VDI, tem, né? também, o VDI né? tem. Mas o CAB ele é indicativo para clínico, Para né? clínico, Para né? clínico. No trauma não se aplica, como a gente né? até fala, existem vários protocolos, né? Mas Sim. creio que a maioria dos protocolos que eu conheço hoje sobre trauma, ele vem pro XABCD. Todos puxam pro X, né? Os clínicos, geralmente, igual que a gente está trabalhando no PHTLS, né? Existe o ACLS, que é o clínico, daí o ACLS ele acaba já vindo pro CAB, assim como a RA também tem uma orientação sobre o CAB também, né? Aqui. O Luiz Santos. Quais os acidentes mais comuns no dia a dia? Trânsito, né? Acho que 90%, né? Nós que atendemos mais, atendemos a cidade inteira e a rodovia, então fica um pouco mais dividido o nosso atendimento. Trauma com clínico, né? O trauma é relacionado a todo tipo de acidente, seja ele trânsito, de trabalho, enfim, trauma. E aí nós atendemos o clínico também. Vocês é só trauma e 99% acidente. 99 Trânsito. é acidente de trânsito. Trânsito, né? Acabou a área de atuação, né? A área de atuação é essa mesmo. Mas num geral, num apanhado geral, o 90% do problema é trânsito, né? O Jonas Florencio. O que fazer em caso da vítima estar em choque descompensado, mesmo que o sangue esteja estancado? O que se deve fazer quando estiver a caminho do hospital? Tem que reavaliar o XABCDE? Tem que, sempre. O XABCDE vai se reavaliar o tempo todo. A cada 2 minutos você vai ter que refazer essa avaliação, tá, galera? Agora, durante o deslocamento para o hospital, vítima em choque descompensado. Estamos falando de ambulâncias básicas, não de UTIs de avançadas, tá? Ambulâncias básicas. Vai pegar acesso venoso. Vai infundir Ringer, tá? Ringer lactato.
De preferência aquecido. Vocês têm o aquecedor lá? Não é aquecido. Não é aquecido. Mas a gente procura deixar sempre nossas bolsas num depósito na base. Aham. Não fica dentro da ambulância. Deu ocorrência, a gente vai lá, pega a bolsa e coloca na ambulância e desloca, né? E aí ele vai mais... Pra tentar manter ali a mantendo temperatura, né? temperatura melhor. Tá? Nós temos um aquecedor dentro da ambulância. Temos um aquecedorzinho dentro da ambulância que mantém dois ringer e 2 físio lá dentro aquecido, tá? Ele fica ali na temperatura de 35, 36 graus. E aí, de 34, 36 graus ali, para infundir volume. Então, o que vai ter que fazer? Infundir volume, obviamente, se já foi parada a hemorragia externa, não precisa entrar com o protocolo de controle avançado de hemorragia, Transamin e tal. Mas sim, infundir volume, aquecer a vítima, se ela tiver com a roupa molhada, úmida de suor, arrancar toda essa roupa e aquecer. Cobertor, manta aluminizada, ar-condicionado da ambulância no mais quente possível e agilizar a chegada no hospital. Ponto, né? Não tem muito mais que isso, né? Na básica, né? A Maristela Testoni. Quando a pessoa toma muito comprimido de remédio, além da quantidade, provocando a morte, o que eu faço? Vai lá, Batista. A partir do momento que então, a gente foi acionado uma ocorrência, chegou nesse local e tem essa identificação aí que a vítima, ali, o paciente, ela acabou fazendo uso de medicamentos, né? Excesso de medicamentos e eventualmente entrou numa parada, vamos avaliar ali a nossa vítima e quanto tempo faz, está rígida já ou não, e o protocolo da RCP, está em parada em si a RCP, tenta identificar na cena se tem cartelas de medicamento, o que ela usou eventualmente, Quais, né? Se possível, leva junto ou tira uma foto, mas tem que tentar identificar esse material, se possível, né? Quantia e tipo, né? Quantia e tipo, e inicia o protocolo na vítima, né? Tá em parada, inicia a RCP e desloca pro hospital mais próximo, né? Nós chamamos de intoxicação exógena. Isso, né? Lá você também... Uhum. Olha só aqui, ó. A Nayeli Mota comentou. Como prosseguir em um chamado que a vítima cortou os pulsos e encontra-se totalmente desnorteada? Tá acontecendo agora na minha rua. Misericórdia. Não tem segredo, galera. Controle de hemorragia, tá? Tá desnorteada. Talvez ela tá desnorteada por isso que cortou os pulsos. E não tá desnorteada por ter cortado, né? 99% é porque ela já cortou por causa disso, tá? Então controle de hemorragia, tentar acalmar essa vítima, tentar ter acesso a ela e fazer um controle de hemorragia. Geralmente se cortou os pulsos, aí se pegou a artéria as ou veias, vai ter que fazer uma pressão boa, mas com uma pressão local bem feita. Zobeg ou gás e mais uma atadura bem apertada vai resolver, né, Batista? Sim. E a Glória Souza perguntou, e se o socorrista tem o curso de acesso venoso, ele pode pegar? Eu acho que não tem curso de acesso venoso, né? Não, hoje em TV tem alguns cursos, eu acompanho algumas cidades, o pessoal ofertando curso de acesso, ofertando curso de punção intraóssea, né? Mas eu, socorrista, por mais que eu tenha esse curso, eu não posso. Não. Até tem muitos trabalhos com nós lá, eu já vi muitos enfermeiros trabalhando como socorrista. Então, por mais que eu sou enfermeiro, eu estou no momento atuando como socorrista, eu não posso fazer porque estou contratado como socorrista. Minha atuação aqui no momento é socorrista. Uhum. Então, não fazer, né? Acontece muito, eu já vi até a questão de médicos formados no exterior, trabalhando na nossa região e atuando como socorrista. Uhum. Tendo conhecimento, suporte avançado, tudo, mas atuando como socorrista no momento. E até porque, né, dá um exemplo da minha ambulância, que trabalha na ambulância C, na C, algumas bases também, nas tipo B ali, ela nem vai ter material, né? Você é do SAMU que vai ter enfermagem, mas se você for trabalhar na ambulância tipo C, onde são 3 socorristas, nem vai ter material para acesso. Já começa ali, você nem tem esse material, né? Exato. Então, até dá pra fazer o curso de pulsão, mas você... não sei que você tá trabalhando dentro do hospital lá, vai ser contratado de alguma forma pra pegar acesso. No laboratório. Né? Laboratório pra... Você fala que nada impede nós aprender, né? Se eu tiver como aprender. Eu aprendi a fazer acesso, aprendi a parte de intubação, tudo, a parte de medicamentos, mas eu sou socorrista, atuando como socorrista, eu não posso, né? Que eu não vou ter esse material, mas eu sou socorrista no suporte avançado. Eu trabalho no suporte avançado, né? Eu tenho esse conhecimento ali, eu não posso fazer, o médico que vai fazer. O médico e enfermeiro. Eu dou instrução, né, para os novos socorristas que entram de acesso venoso em deslocamento, né? Eu que explico para eles como que faz um acesso venoso de deslocamento, mas eu não posso fazer. Eu posso mostrar como que faz, assim, você segue mais ou menos esse padrão aqui, o protocolo é esse, mas eu não posso fazer. Se eu fizer, eu estou causando uma lesão na vítima, né, no socorrista ali, ou enfim, não posso fazer. Legal? A Tati perguntou,
Se a vítima tá em PCR e tem uma hemorragia, qual o procedimento primeiro a ser feito? Chegou, abordou. X. Vai parar a hemorragia. Aí sim, depois que eu fiz o X, aí eu vou abordar a vítima. Chamei, não me responde, checa pulso e respiração simultaneamente. Aí que eu vou ver que ela tá em parada. Aí que eu vou iniciar o protocolo de RCP. Só vou saber se a vítima tá em RCP ou já no C, né? Vai chegar no C, né? E se eu fui no C, eu já tô errado. Eu já pulei, pulei. o X, o A e o B, né? Da vítima. Exatamente. Às vezes minha vítima tá em parada por causa de uma parada respiratória, né? Nada E eu não fiz. Você, né? Se eu não liberei uma via aérea, né? Exatamente. Uma hemorragia, né? Legal. O Luciano Costa perguntou, para me tornar socorrista no SAMU ou em outro também preciso ser técnico em enfermagem? Pra trabalhar no SAMU? Isso. No SAMU ou em outra instituição? Pode ficar à vontade. Tá, isso é uma pergunta, surge muito essa pergunta aí nas lives e nas aulas, Bastante, até presenciais também, até na própria aquisição no momento do curso, né? Sim. Aonde sua coisa é atuar, eu preciso ter técnica de enfermagem, não preciso ter curso a mais, não preciso, né? SAMU, né, tem as duas opções do suporte básico, né? O técnico de enfermagem com curso socorrista, essa região vocês cobram o curso socorrista, né? Não, nós não é obrigatório, porque faz a capacitação não entrar. Na live anterior que Isso. faz a captação interna ali, né? A gente faz a capacitação do Alguns socorrista. locais que eu conheço umas empresas já pedem que o técnico de enfermagem tenha o curso socorrista e o condutor também tem o curso de socorrista. Então, essa é uma parte. Sim. Eu conheço empresas que trabalham com ambulância tipo C, ambulância de resgate, que além são 3 que trabalham na equipe, eles pedem que um da equipe seja técnico de enfermagem com curso socorrista. Então já vi ambulância C trabalhando na aceleração. Onde eu trabalho na ambulância C, somos 3 socorristas só. Só com curso socorrista eu consigo ingressar na área. Consegue tranquilamente. Legal. Aí vai depender muito de região, né? Região, Eu sempre digo isso. Galera, vai na tua região e veja qual que é as tuas opções. Ah, na minha região tem resgate rodoviário e tem SAMU. Ou na minha região não tem resgate, só tem SAMU. Então eu vou lá no SAMU e vou perguntar, olha, como é que eu faço para entrar aqui? Eu tenho que ter curso socorrista? É só na base do concurso? Ah, não precisa, é processo seletivo, ou é contratação, de qualquer forma. Beleza, você tem que ir na tua região buscar saber como é que funciona. Né? É muito, acho que isso a gente tá sabendo nessa região aqui, né? Mas vai correr esse Brasil velho, quantas opções devem ter mais pra cima, né? Muitas. O Jonas Maurício. Jonas, se a vítima apresentar hemorragia externa na região do coração, pode fazer compressão para conter o sangramento e fazer RCP caso a vítima esteja em PCR? Na região do coração, só se tiver aberto o tórax para você ver, né? Porque tem uma hemorragia lá dentro. Se for uma hemorragia próxima ao coração, são as artérias ou as veias calibrosas ali, a aorta, pulmonar, enfim. Não vai dar tempo. Concorda comigo? Não vai dar tempo. Não dá tempo do socorrista chegar, tá? Não dá tempo do socorrista chegar. Então, pressão local vai resolver? Não vai resolver. Se é um rompimento de aorta, um rompimento de artéria ou veia pulmonar, um rompimento, não tem o que fazer, né, Batista? Não vai dar tempo, né? Quanto mais perto do coração, né, mais rápido ia achar. Mais calibrosas são e mais rápido vai matar, né? Então não vai dar tempo nem do socorrista chegar, tá? Nessa situação em específico. O Celso Vaz perguntou, uma vítima com fratura que está com o braço ou perna torto, eu imobilizo do jeito que tá ou tem que alinhar? Vai lá, Batista. Então, as recomendações é trabalhar a imobilização como se encontra o membro, porém vai muito da avaliação também, né? Vai muito da avaliação. Porque se eu pego lá a minha ambulância, a maca entra do lado direito. A maca passa próximo à parede da ambulância, né? Então lá vai estar... Mobiliário ali, né? Isso, vai estar passando aqui na lateral. Se eu tô com uma vítima que tá com o braço reto aqui pro lado, fraturado, o lado correspondente, como é que eu vou entrar na ambulância? Eu vou precisar trazer o próximo ao corpo dela, né? Tentar trazer próximo ao corpo, de acordo com a resistência da dor que ela vai estar também. Mas muitas vezes a posição que ela se encontra não tem como, né? Você vai ter que tentar trazer uma posição. Tem orientações em algum lugar que fala que deve tracionar, alguns falam para não tracionar, alguns falam para alinhar e alguns falam para não alinhar. Nós trabalhamos muito uma alineação de alinhamento, trazendo próximo ao corpo, mas não necessariamente alinhar na posição anatômica, mas próximo ao corpo, para poder trabalhar melhor que a vítima. Assim como muitas vezes quando dá no suporte avançado, o médico, alguns médicos no trabalho, optam em tracionar. Estica e traciona ali. Legal. Nós já trabalhamos totalmente com alinhamento de membro. Alinhamento e estabilização alinhado. A gente vê algumas imagens, né? A vítima tá com uma perna quebrada, tá lá na cabeça da vítima, umas imobilização que não sei como que fez, né? Eu já fiz umas gambiarras dessa. Tinha que fazer, não tinha que fazer. Uma vez eu tive que imobilizar um braço aqui, ó.
Tá? Sim. Era uma fratura de clavícula com luxação e mais húmero. E aí tava aqui. Aí eu fui trazer aqui para trazer o corpo, pra gente fazer a tipóia e imobilizar junto ao corpo. Quando chegou aqui não foi mais. Aí eu tive que colocar uma tala aqui dentro e imobilizar aqui. Foi o que deu para fazer, tá? Até atendi uma situação igualzinha. Também a vítima tava com o braço para trás, né? Fratura de clavícula, né? No tentar trazer para frente, porque ela tava deitada em cima do braço. Muita resistência, mas ele também foi nessa posição. Ficou ali. Fica ali. Na época a gente tinha um cobertor, deu um conforto embaixo e entrou com a imobilização, né? É isso mesmo, tá? Mas nós trabalhamos 99%, a não ser, tá? A gente só não alinha quando? Quando há resistência ou muita dor. Fora disso, alinhamento e estabilização alinhado. A Edneia Heller. Se a vítima estiver com sangramento nasal e não pode ser lateralizada devido também a uma fratura na coluna, a prancha deve ser levemente inclinada para evitar que a vítima se afogue no sangue? Nós trabalhamos com o protocolo de prancha a 30 graus. A gente eleva a cabeça a cabeceira da maca, 30 graus mais ou menos, para a prancha ficar um pouquinho inclinada. Dá um conforto melhor para a vítima. Vocês fazem isso também, não? Dá pra fazer, porque se ela tem um sangramento nasal, eventualmente ela bateu, né? Eventualmente ela bateu, com isso pode ter associado até um traumatismo craniano, né? Sim. Tem que identificar ali o que está acontecendo, se é um simples sangramento ou vem de um trauma já, né? Se é um epistaxe. É um epistaxe, né? Epistaxe Que é um relacionado. sangramento ali no nasal, né? Ou, né, tá sendo sangue porque ela bateu a cabeça. Aí também a orientação da que são vítimas de TCE é ter essa elevação, né? De poder rebaixar a qualquer momento, né? O Jonas Florencio. Se houver perfuração no osso com algum objeto pontiagudo, mas não atingir alguma veia ou artéria, pode fazer a retirada desse objeto? Isso aconteceu com uma pessoa que furou o pé com um parafuso. Não deve, tá, galera? Aquela velha história do objeto encravado deve ser tirado no hospital. Ainda não pegou uma artéria e uma veia, mas na retirada pode pegar. Entendi. Pode ter pinçado e pelo fato de estar naquele local em que ele está causando, ele mesmo está obstruindo a saída do sangue. E aí na retirada pode ter uma... Obviamente que pisar num prego, num parafuso aí é normal, né? Muita gente já aconteceu isso. Dificilmente vai ter uma hemorragia sanguinante. Mas obviamente que o ideal é deixar de ir no hospital. E o Jonas Flores também, ele perguntou, não entendi muito bem a diferença entre o protocolo do X e do C no trauma. Pode explicar qual deles é o mais grave? Não é uma questão de gravidade, tá? Trauma sempre X ABCDE. Tá? No clínico você pode fazer o CAB. No clínico pode. Eu já opto por fazer o X ABCDE. Por que eu opto por fazer o X ABCDE? Porque eu vou praticando também quando eu chego no trauma. Eu sempre faço o X ABCDE. Até porque vítima de clínico, é acamado, talvez, não sei. Se eu fazer o D, eu já tenho uma noção do estado neurológico dessa vítima. Que daqui um pouco pode se alterar. Você pega um DPOC, ele está bem, daqui um pouco diminui a frequência respiratória, a oferta de O2 tem que aumentar, a hipóxia, né, falta de oxigênio no cérebro ali já pode causar uma alteração no nível de consciência, correto? Então eu opto por sempre fazer o X-ABCDE, sempre, tá? Sempre. Mas no clínico pode fazer o CAB sem problema nenhum. No trauma, X-ABCDE é sempre, galera. Tô lendo aqui um monte de perguntas ainda, o pessoal ainda tá com bastante dúvida do certificado. Pessoal, o certificado das outras lives, você que tá chegando agora, você que assistiu, mas não conseguiu marcar presença, você vai abrir a descrição ali do vídeo no YouTube, tá? No celular ou no computador. Na TV acho que não vai ter como, mas daí você acessa pelo celular ou pelo computador. O primeiro link da descrição, nas 3 primeiras aulas, é o link de presença, um formulário do Google. Você vai abrir, colocar seu nome, seu CPF e clicar em enviar. Fez isso, tá marcada a tua presença. Hoje, que é a última aula desse tema, é o certificado. Esse primeiro link na descrição, ele vai te levar ali pro sistema, onde você vai cadastrar ali teus dados. Ele vai gerar o boleto do valor do certificado de R$19,90. Você vai pagar e as meninas, com aqueles dados que você colocou, elas vão entrar em contato com você. Se você não conseguiu marcar alguma aula, alguma coisa, as aulas vão ficar disponíveis até semana que vem. Então, você tem mais uma semana aí para assistir as aulas e marcar presença, se você chegou agora e não conseguiu assistir. Beleza?
Aqui. O R. Penha. Se uma vítima teve trauma, uma fratura no tórax, e a mesma está em PCR, como proceder diante desta situação? Protocolo de RCP. Ponto. Essas horas o trauma, a fratura não vai mudar nada. RCP. Jorge Antônio. Quando falta atadura ou gaze, o que o socorrista deve fazer? Nós temos uma bandagem triangular. Tá? A gente improvisa com a bandagem. O Jonas Florencio, em relação às vias aéreas, caso tiver perfuração na região do pescoço, o que fazer para conter o sangramento no pescoço para poder liberar a via aérea da vítima? Qual protocolo devo fazer? Lateralização já ajuda um monte, né? Lateralizado. Uma leve pressão, né? Uma leve pressão. Neuralgia externa. Para não cuidar para o sangue também não ir para a via aérea, por isso lateralização, né? Não, peraí. É que tem muita pergunta, pessoal. Aqui, ó. A Roselaine Cristina. Quando a vítima está sangrando muito, eu posso deixar o sangue sair para fora? O objetivo é estancar o sangramento. Agora não sei aonde que é esse sangramento. Se for na via aérea é melhor que saia, né? Sim. Via aérea, nariz e ouvido, né? Tem que sair. Fora disso, o objetivo é parar a hemorragia, é não deixar o sangue sair. A Luziane Nunes. Caso de infarto, qual o primeiro procedimento que devo fazer? Identificar, né? Identificou um possível infarto, não deixa a pessoa dar nenhum passo mais. Nenhum tipo de esforço, né? A gente já pega essa vítima no colo, se for necessário, numa cadeira e leva até a viatura. Se a maca não chega até a casa, a gente leva no colo se for necessário, mas não deixar dar nenhum passo. Deslocar rápido para o hospital, com agilidade, acesso, antes que essa vítima possa evoluir para uma PCR, né, Batista? Mais ou menos isso vocês fazem lá também? O Jonas Florencio. O que fazer se uma vítima tiver um espinho de peixe na via aérea, caso esteja engasgada? Posso inclinar a pessoa e realizar os cinco tapas entre as escápulas ou a manobra de Heimlich? Se não, o que eu faço? Galera, lembrando que espinha de peixe na via aérea não é uma obstrução total, é uma obstrução parcial. Na obstrução parcial, oriente que a vítima tussa, continue respirando com calma e leve para o hospital. É o médico que faz a retirada. Tá? Ponto. O Wellington Bass. Como faço para saber o que resta no meu cilindro de oxigênio pelo manômetro? Como que eu faço a leitura? Se ele abrir a chave lá do cilindro, vai aparecer no fluxômetro a quantia de oxigênio que tem. Sempre aparece lá a quantia que tem. Tem 100 barts, tem 80, tem 70 e vai indo até zerar. A hora que zerou, acabou. Okay. A Tatiana Aparecida Torres. Então, mesmo se tiver técnico de enfermagem, se eu sou socorrista, eu não posso fazer acesso no paciente? Se você estiver trabalhando como socorrista, você não pode fazer acesso. Se você estiver trabalhando como técnico de enfermagem socorrista, aí sim, pode sim. O Daniel Costa. Quando corta a barriga, o que faz? Corta na região do abdômen ali. Curativo. Só fecha. Passa uma atadura. Se for exposição de vísceras, nós temos o campo. Vocês têm o campo também para cobrir vísceras? Isso tem um curativo que é... Curativo de plástico. Visceral, assim. que é um plástico meio esterilizado. Molha com soro as vísceras, coloca o plástico em cima e fecha os 4 pontos. Os 4 pontos. Só. Na ausência, pano limpo e atadura. Só. Mas não empurra pra dentro, né? Não empurra pra dentro. Só cobre. Protege. O Jonas Florencio perguntou aqui, ó. Uma vez já abordaram um homem caído e todo machucado. Não sei se ele estava com a cervical grave. Chegou o SAMU e apenas colocaram ele na prancha e levaram para o hospital. Nem fizeram a avaliação do XABCDE. Tá correto o que eles fizeram? Cara, não tem como falar que tá correto. Tá errado. Tem SAMU e tem SAMU. Tem equipe e tem equipe. Ponto. Tá? Não posso falar por uma equipe com uma situação que a gente não tava lá. Tá? Tem equipe que tem um pouco mais de precaução, tem equipe que tem um pouco menos. Mas... são profissionais e profissionais, né, Batista?
E o Jonas Florencio, é obrigatório ter o curso de condutor de veículo de categoria D? Para trabalhar no nosso SAMU é obrigatório. Que daí depende do tipo da ambulância, né? Vai pegar uma motolância, daí é categoria A, né? Tem carro aí que transforma em ambulância, tipo a Saveiro, nessa estrada, categoria B, né? Então, a categoria vai correspondente ao tipo de viatura que vai dirigir, né? Mas todas as viaturas vai precisar ter condutor de veículo de emergência, né? Indiferente de qual categoria. Só que para fazer o curso de condutor de veículo de emergência não tem que ter AD? Não, no mínimo A. No mínimo A. No mínimo A, devido às motolâncias, né? Ah, entendi. Legal. Aqui. A Natiele Mota. Socorrista pode trabalhar em empresa? Pode, se for contratado como socorrista. Geralmente eles contratam brigadista, né? Brigadista. Não socorrista. Mas nada impede que seja contratado como socorrista também, né? Sim. O Elisero comentou aqui, ó. Meu irmão levou 2 tiros na barriga, não tinha curso, não pude fazer nada. Se eu tivesse, o que eu deveria fazer? Pressão. Curativo e deslocar para o hospital o mais rápido possível. Não tem como intervir dentro do buraco do tiro. É fechamento e agilizar o atendimento. O Jorge Antônio, quando o atendimento de ambulância custa chegar no local, demora a chegar no local do acidente, o que devemos fazer? A gente que chamou a ambulância. Aguardar, não tem o que fazer. Tem que ter calma, tá? Às vezes a equipe tem outra ocorrência, às vezes a equipe às vezes é longe a base, não tem o que fazer. Demorou para chegar, aguarda chegar. Se você não sabe intervir, fazer um atendimento à vítima, vai ter que aguardar aí chegar. Garantir a segurança do local, garantir a sinalização do trânsito, ajuda no atendimento já, né? Deixa eu só puxar o nome aqui. Maria Gui Rodrigues. Professor, quando a pessoa está engasgada, o que devemos fazer? Identificar. Se for uma obstrução parcial, orienta que a vítima tussa, respire com calma e leve para o hospital, sem fazer movimentos bruscos. Se for uma obstrução total, vai ter que fazer a manobra de Heimlich, que a gente tem várias videoaulas explicando como que se aplica a manobra de Heimlich. A Gislaine Monteiro. O que fazer se tem a vítima tá em overdose e as cintas não aguentam? Aí se solta. Pode amarrar ela com outra coisa ou não na maca? Nós amarramos com bandagem triangular. Duvido soltar a bandagem bem amarrada, né, Batista? Não solta, né? Não solta. Bandagem. O Euler Laborda. Eu estou em uma estrada prestando um socorro e de repente o carro pega fogo. Eu já tenho a visão que a vítima tem fratura na coluna ou tá preso nas ferragens. O que eu faço? Se conseguir fazer uma retirada rápida, faz a retirada. Se não conseguir, sai de perto. Você vai queimar junto. Então, a primeira coisa é a segurança, né? Se consegue fazer uma retirada rápida, faz a retirada rápida. Agora o objetivo é tirar a vítima para que ela não morra queimada. E não necessariamente se preocupar com as lesões agora, né? Galerinha, show de bola. Mais uma quinta-feira aí se encerrando, mais uma live se encerrando. Para você que acompanhou, vai lá, pede seu certificado, faz a sua presença e garante seu certificado. O certificado tem um precinho simbólico aí, R$19,90. Legal? Show de bola. Muito obrigado pela presença e pela paciência de cada um de vocês. Hoje tiramos muitas dúvidas, respondemos muitas perguntas, estouramos o nosso limite da live hoje. Foi show de bola, galera interagindo muito. Batista, muito obrigado pela presença, muito obrigado. Amanhã a gente vai estar aí novamente, né? Em função aí de gravar curso e tal. Galera, show de bola. Brigadão, Batista. Obrigado a todos vocês aí pela presença. Isso aí, não, obrigado ao pessoal que tá participando aí, né? O pessoal que vai assistir também posteriormente, né? Faz muita diferença, né? Buscar conhecimento ali, conhecimento não ocupa espaço, e quanto mais a gente souber, né? Quanto mais conhecimento, né? Mais conforto a gente vai saber ali oferecer para nossas vítimas, né? Então, também obrigado aí a estudar mais, obrigado ao Jonas, hoje estamos juntos de novo aí nessa live, né? E até uma próxima, né? Bacana, galera, show de bola. Batista, brigadão pela presença, obrigado pela companhia aí.
Galera, obrigado por cada um de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado por todas as perguntas aí. É vocês que fazem esse Grupo Estuda Mais Brasil girar e andar sempre, cada dia tentando trazer os feedback de vocês aí que conseguiram ajudar, fazer a diferença na vida de alguém. É o que nos motiva todo dia, tá trazendo bastante conteúdo e conhecimento para vocês. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima live, até a próxima quinta-feira. Até, valeu, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.